Senhor Presidente, senhores deputados, a situação política que vivemos tem uma causa direta e clara, a crise económica e social, que tem no seu centro o elevadíssimo endividamento externo do país. Endividamento que é o outro lado do déficit produtivo acumulado. É a contrapartida de um persistente e volumoso déficit da balança comercial, do desequilíbrio entre o que exportamos e o que importamos. Dívida que os nossos credores, no contexto da crise financeira internacional, isto é, da crise do capitalismo, fizeram agora explodir e, sobretudo, estão a aproveitar. Este é o nó górdio da economia portuguesa, o déficit de produção, o que aparentemente é hoje um diagnóstico consensual. Dívida e déficit de produção que é o evidente resultado acumulado das políticas e dos partidos que dirigiram o país nos últimos 35 anos. Senhores deputados, a situação em que o país hoje se encontra não é fruto do acaso, de qualquer fatalidade ou fado, de qualquer pobreza congénita do país ou resultado da idiosincrasia dos portugueses, como alguns insistem em afirmar. A liquidação dos setores produtivos em Portugal ao longo dos últimos 35 anos, desde o início da recuperação capitalista e latifundiária, desenvolveu-se com um enorme e mistificatório arsenal de argumentos e teses, tendo por objetivo a justificação das opções e decisões políticas, estratégicas e medidas de política de sucessivos governos do PSD, PED, CDS, PP. Tratou-se de justificar privatizações e liberalizações, a adesão à CE, à União Europeia e à União Económica Moeda Única, e, em particular, o apoio a políticas comuns como a PAC, a Política Comum de Pescas, o Pacto de Estabilidade e Crescimento, etc., e às suas diversas revisões. Uma tese hoje submergida face aos picos dos preços atingidos pelos produtos alimentares estratégicos em 2008, casos cereais, e também nos dias que correm, era que não faria sentido, por razões dos nossos elevados custos de produção e dimensão do nosso mercado interno, produzi-los em Portugal, podendo ser importados a preços mais baixos da Europa. Acabou assim por se pôr em causa a necessidade do país ter reservas estratégicas de alimento e defender a própria soberania alimentar. Foi posto em causa o paradigma de fileira produtiva. Não se defendeu a integridade de fileiras verticais, como no têxtil, com a liquidação de inúmeras unidades de fiação e tecelagem, enquanto se expandiram os subsetores de baixo valor acrescentado, como a confecção e o vestuário. Multiplicaram-se com forte apoio estatal as unidades de multinacionais especializadas em segmentos curtos da cadeia de valor, como é o caso paradigmático da eletrónica e muito em particular das cabelagens, altamente sensíveis à instabilidade de preços no mercado mundial, às estratégias das casas-mães, às deslocalizações. É o caso de estudo exemplar a Quimonda, nascida como um investimento da Siemens, onde foram despejados milhões de euros de fundos públicos e deixou como herança centenas de desempregados à custa da segurança social. Por outro lado, as políticas de integração europeia do PS, PSD e CDS-PP sempre olharam para o mercado único europeu, fortemente oleado com a criação da moeda única a partir de 2001, como suscetível de produzir uma divisão europeia do trabalho equilibrada e solidária, capaz de produzir uma convergência das economias reais. Nem a brutal argumentação desenvolvida pela Comissão Europeia em defesa da criação do euro, esclarecendo que a moeda única iria dividir entre os europeus e entre Picassos, produtores de alto valor acrescentado, e pintores da construção civil de baixo valor acrescentado e mão de obra barata, os fez acordar do sonho federalista. O euro foi um golpe brutal na competitividade interna e externa de muita da nossa produção. Hoje enfrentamos o desastre da nossa agricultura e das nossas pescas, decorrentes da PAC e da Política Comum de Pescas e das suas respectivas reformas. Enfrentamos a ruína das explorações agrícolas familiares, desertificando aldeias e o mundo rural, forte contributo para os dramáticos incêndios florestais que, ano após ano, devoraram um terço da floresta portuguesa. Sofremos a liquidação da produção de beterraba sacarina em Portugal e mesmo o fim da produção de tabaco. E é dos governos PS, PSD e CDS o acordo dado na União Europeia à liquidação do sistema de cotas leiteiras. Também
no golpear da estrutura produtiva portuguesa têm um lugar de destaque os grupos monopolistas que se desenvolveram cavalgando as privatizações e que seriam, no dizer de um primeiro-ministro PS, os elementos racionalizadores das transformações económicas do país, da modernização e de um novo modelo de especialização. A lógica dos novos grupos reconstituídos foi e é investir dominantemente em setores de elevada rentabilidade, de rápido retorno e de reduzida ou nula concorrência, atuando sobretudo no mercado interno, abrigados da concorrência externa, isto é, na produção de bens e serviços ditos não transacionáveis. Simultaneamente, desembaraçaram-se, com poucas exceções, de empresas industriais e setores produtivos que lhes foram parar às mãos pelas privatizações, quer liquidando-as pura e simplesmente, como na construção naval, na química, de base, na metalomecânica pesada, quer vendendo-a mesmo ao capital estrangeiro. Senhores deputados, depois de tudo isto, não deixa de ser risível que só quando uma profunda crise do sistema capitalista internacional revela, põe a nu os brutais desequilíbrios e déficits da economia nacional, alguns tenham descoberto os déficits produtivos, os mesmos que foram e são responsáveis pelas políticas que conduziram o país à situação de descalabro em que se encontra. Mas percebemos bem a enorme vantagem política de tal visão. Anulam-se os responsáveis e a responsabilidade política dos partidos, dos governos, dos seus ministros e deputados e perante ou após cada eleição surge uma alternância partidária limpa de pecados originais, como se passada fosse por pia batismal, destinada a lavar e absolver as responsabilidades passadas, pronta a salvar a pátria. Neste debate, tem ainda toda a utilidade de lembrar que as políticas do PEC 1, 2 e 3, propostas pelo governo do PS e suportadas pelo PSD, deram total continuidade às políticas que, ao longo dos últimos anos, sempre privilegiaram a atenção ao déficit orçamental para maior prejuízo do déficit produtivo e do emprego. Como a política inscrita no PEC 4, anteontem recusada por esta Assembleia, a ser concretizada, constituiria uma nova e brutal agressão ao já debilitado tecido produtivo nacional, pelas suas propostas de privatização e liberalização, por mais cortes no investimento público, pelo agravamento de impostos como o IVA, a par de muitas outras malfeitorias económicas e sociais. E será também oportuno sublinhar, senhores deputados, que não bastará mudar os gestores do PEC sobre a batuta de Bruxelas. É absolutamente estranho, senhores deputados, que o presidente do PSD, do partido que anteontem abjurou do PEC nesta Assembleia, já ontem tenha estado em Bruxelas a jurar cumprir e fazer cumprir o PEC, pedindo as bênçãos da senhora Merkel, do BCE e etc. Percebemos agora melhor por que razão o PSD não apresentou as alternativas ao PEC do governo PS. Elas são as do governo. Para estes partidos, nada conta. É irrelevante a vontade dos representantes do povo português votada nesta Assembleia. Tais comportamentos são completamente inaceitáveis, manifestação de uma insuportável subserviência e, fundamentalmente, uma ofensa à dignidade de um país independente e soberano. Senhor Presidente, senhores deputados, a alternativa que se coloca ao país não é o PEC, qualquer que ele seja, nem o FMI. A alternativa que se tem de colocar é entre as políticas de desastre nacional que nos conduziram à atual situação e uma ruptura e mudança que abre caminho a uma política patriótica de esquerda que dê a resposta aos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. É urgente a ruptura porque é urgente uma nova política para Portugal e os portugueses, com a recuperação pelo Estado democrático do comando político do desenvolvimento, com a afirmação da propriedade social e do papel do Estado no quadro de uma economia mista, com a decidida valorização do trabalho e dos trabalhadores, com a dinamização dos setores produtivos, agricultura, pescas e indústria, reduzindo o papel predador do setor financeiro, com o combate à gravosa e estrutural dependência externa do país. Disse. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Almeida Henriques, pelas questões colocadas, pelas muitas questões colocadas.
Senhor Deputado, eu gostaria de dizer que o problema, começar por dizer que o problema não se trata de acreditar ou não no mercado. O problema é que todas as políticas conduzidas ao longo dos 35 anos, inclusive por muitos dos governos do PSD, o Sr. Deputado pertence, conduziram a uma situação de uma economia completamente dominada por um conjunto de grupos monopolistas que controlam, dominam, guiam as políticas dos sucessivos governos, entre os quais o presente, como guiou a dos anteriores. O Sr. Deputado está preocupado com a recessão da economia em 2011, Sr. Deputado, porque ela atinge, inevitavelmente, a produção nacional, mais uma vez, ela é o reflexo de mais um golpe na própria produção nacional. Mas, Sr. Deputado, a bancada do Partido Socialista, do PSD, viabilizou não só o PEC 1 e o PEC 2, como o PEC 3, que suportou um orçamento que conduziu exatamente à recessão em que estamos metidos mais uma vez. Os senhores não tinham qualquer dúvida, ao aprovar o orçamento, a viabilizar um orçamento que viabilizaram, que a situação hoje, em 2011, ia ser de nova recessão económica, de nova redução da produção nacional, de mais desemprego, de novos cortes e agravamento dos problemas da generalidade do povo português. O Sr. Deputado pergunta-me o que fazer para revertermos esta situação, para revertermos políticas que consecutivamente conduziram o país a este brutal e enorme déficit de produção, bem refletido no saldo do nosso endividamento externo, já hoje superior ao PIB, a todo o valor da produção da riqueza nacional do país num ano. Sr. Deputado, o que eu gostaria de saber é o que é que os senhores propõem, porque nós ainda ontem apresentámos nesta Assembleia um projeto de resolução com um conjunto de propostas alternativas exatamente para travar esse processo e inverter esta situação. Tínhamos a ideia, os senhores não apresentaram ontem qualquer solução. Ontem ficámos a saber que, afinal, perfilham as opções do Governo, as opções do Partido Socialista, portanto, do PEC 4, que inevitavelmente conduzirá o país a um novo e mais profundo agravamento do seu déficit de produção e de agravamento de todas as condições de vida do nosso povo.